O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez este refrão. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: é muito fácil viver esse evangelho, amar o inimigo, elogiar aquela vizinha fofoqueira que só fala mal da senhora, né? Na tua frente ela fala: nossa, que cabelo lindo. A hora que você vira, ela fala: ridícula, né? Muito fácil, né? Amar assim quem não gosta da gente. Não é? Esse evangelho, gente, eu acho que eu não vou nem falar dele, não precisa, né? Todo mundo aqui já arrebenta nesse quesito, né? Sim ou não? Nem sei, nem a voz sai direito, né? Ô, gente, eu vou dizer para ti, Jesus ele foi único em muitas coisas, né? Mas nesse ensinamento, na época de Jesus, não existiu nada nem sequer semelhante ou parecido. Porque veja bem, entenda bem, a gente tem que entender o contexto, né? Você sabe que o pior problema não é nem os livros, não são os livros, mas são os interpretadores, os intérpretes dos livros, né? Porque na Bíblia não está escrito que você tem o direito de odiar o inimigo, né? Mas existe uma interpretação que a gente chama no estudo da teologia de proto-rabínica, né? Dos rabinos ali, logo tempo depois que a lei de Moisés foi escrita, que eles começaram a interpretar assim, as pessoas vão fazendo equações, né? Olha, a gente pode odiar quem Deus odeia, na cabeça deles, naquela época, né? E na cabeça deles, quem que Deus odiava? Os pecadores e os pagãos, aqueles que não eram judeus. Então isso por séculos foi ensinado na cultura de Jesus, né? Jesus era um judeu, por séculos foi ensinado, e mais do que ensinado, foi visto como uma coisa justa, foi visto como uma coisa até de Deus, sabe? Pô, Deus odeia aquele cara porque ele é pecador, então eu vou sentar o sarrafo nele também, matar ele, brigar com ele, não tem problema. Então, veja bem, o que aconteceu nesse evangelho? Onde Moisés recebeu a lei de Deus? Onde? No monte. Ele subiu a montanha e se encontrou com Deus. Esse evangelho está acontecendo dentro do sermão da montanha. Jesus subiu a montanha. E ele está dizendo de alguma forma: olha, eu sou o novo Moisés. Moisés ensinou assim, mas eu estou indo além. Porque veja bem, para um judeu, até Simão, Pedro, aqueles discípulos, né? Os discípulos é uma síntese da igreja. Tinha tudo ali, todos os temperamentos, né? Tinha uns que para morrer de repente demorava 2 anos e meio. Tinha uns que antes de pensar já falava, tipo Pedro, né? O temperamento sanguíneo. Tinham outros bravos que já queriam mandar fogo nos outros, como João. Então imagina para aqueles discípulos ouvirem isso. Porque Jesus falou assim: foi dito a vocês, ou seja, vocês aprenderam assim: odeiem o inimigo. Não é do povo de Deus? É um pecador? Então odeie. E o que Jesus está dizendo? Não. Não é assim que o coração de Deus funciona.
Se você quer ser, você precisa ser perfeito. Jesus usou o verbo perfeito. Depois eu vou refletir sobre esse verbo no original do grego, do que ele quer dizer. Mas Jesus disse, você precisa ser perfeito como o Pai é perfeito. Então Jesus está desvelando como o novo Moisés, revelando como o coração de Deus funciona. E você sabe que Jesus, eu acho fantástico a capacidade de, claro, Jesus é Deus, né? Quem sou eu para admirar Deus? Mas eu acho fantástica a capacidade dele de usar elementos da natureza, parábolas, sabe? Para explicar. Jesus começou a revelar como o coração de Deus funciona. E Jesus usou o quê? 2 elementos da natureza, sol e chuva. Quem nunca viu o sol e a chuva, gente? Até quem não tem aptidão visual, né? A capacidade oftálmica, de enxergar, ele não viu, mas ele sentiu. O sol e a chuva são coisas que você não precisa nem enxergar. Se você chegasse aqui em Cachoeira segunda, meio-dia, e ficasse ali, meu amigo, tomando sol, você não precisaria nem pagar o bronzeamento artificial que você está planejando aí para o verão. Porque o negócio estava feio, você sente o sol, estava quente aqui em Cachoeira. E a chuva também não precisa nem dizer, né? A senhora arruma o seu cabelo, bonito, chega na chuva, é aquela confusão, né? Você sente. Então Jesus está dizendo, Deus faz o sol nascer, e Deus faz a chuva cair sobre bons e maus. Você pode comprar sol, pode comprar chuva? Não, é dom de Deus, é dom da graça de Deus. São João Paulo II dizia que a gente tem que ler as 2 escrituras de Deus. A primeira é a Bíblia, e a segunda é Deus que se revela na criação, na natureza, né? Muito interessante. Hoje em dia a gente fala tanto do cuidado da criação, da natureza, só que a gente esquece de interpretar a natureza como criação de Deus e dentro do propósito de Deus. Não é só um cuidado por cuidado, você está entendendo? Tem que olhar dentro do contexto da criação. Então Jesus está falando, olha, Deus faz o sol nascer, a chuva cair, o sol brilhar sobre justos e injustos, sobre bons e maus. E o que ele está dizendo? Aí ele quebrou a lógica dos judeus e quebra a nossa lógica. Por quê? Porque a nossa lógica é uma lógica de merecimento. Mas aquele cara não merece estar onde ele está. A lógica de Deus não é de merecimento, a lógica de Deus é a lógica do amor. O amor não exige só o seu merecimento. Claro, não é que Deus está aprovando os pecadores nem o pecado, não é isso. Mas quando Deus vê um pecador, Ele não vê aquele pecador como um demônio irredimível, mas Ele vê a essência mais profunda daquele homem, daquela mulher, e Ele vê que naquela alma está impressa a imagem dele. A imagem dele. E Ele vê que aquele pecador tem o potencial de se tornar um santo, se abrir à graça de Deus. Então o jeito de Deus ver é muito diferente do nosso, muito. E qual que é o sentido? O que é se tornar cristão, gente? Se tornar cristão não é usar essa camiseta somente com a imagem de Nossa Senhora, né? Tem gente que usa a camiseta de Nossa Senhora meio gordinha assim, parece que Nossa Senhora está grávida, né? Não é só usar a camiseta de Nossa Senhora, não é só rezar o rosário, que é maravilhoso, não é só vir a canção nova, não é só ler a Bíblia. O que é ser cristão, criatura? É se tornar um outro Cristo, é pensar como Jesus pensa, é ver as coisas, as pessoas, como Deus vê. Então hoje Jesus está revelando como o coração do Pai funciona. E é interessante que Mateus, quando ele escreveu esse evangelho, segundo a tradição, Mateus escreveu esse evangelho 50 anos ali depois do nascimento de Jesus, em Antioquia. Antioquia, onde hoje é a Turquia, na verdade onde hoje é a Síria, quase Turquia. E naquela época, o que aconteceu? Na sinagoga dos judeus, começou a se reunir também os cristãos. Só que os cristãos vinham de origem pagã. Então eles não tinham a circuncisão de Moisés. Então eles começavam a habitar a mesma sinagoga e virou uma confusão. O pau estava caindo na folha, como diz o ditado lá. Briga para todo lado. Então Mateus escreveu, lembrando, né, o discurso de Jesus, justamente ali na igreja antioquena, em Antioquia. Para dizer, gente, que Deus quer que a gente vá além do comum. Tem gente que diz assim, padre, eu não mato, não roubo. Isso é o mínimo, né? Deus só não matar e não roubar não é o suficiente. Deus quer que você ame quem não te ama, quem não merece. Deus quer que você reze pelo seu inimigo. Isso é ser cristão. E a gente tem que diferenciar o amor do gostar, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto da pessoa. Você tem o direito de não gostar, mas você não tem o direito de não amar.
Porque o gostar, ele nasce de uma aptidão. Por exemplo, o padre lá da minha cidade, talvez torce para o time que eu torço. Não vou nem perguntar, que eu não quero me decepcionar aqui ao vivo, né? Vai que ele é do time rival, né? Talvez ele gosta da música que eu gosto. Vai ser fácil gostar dele. Então isso é gostar, tem a ver com aptidão. Agora amar não é gostar. Amar não é aptidão, não é identificação, né? Amar é uma decisão do coração. Por que você ama quem você não merece? Quem não merece, desculpa. Você não gosta. Porque o Evangelho diz que a gente tem que amar as pessoas que a gente não gosta. Não só as que a gente gosta. Porque veja bem, quando você ama só quem você gosta, você não está fazendo nada de extraordinário, você não está nem amando. Na verdade, quando você ama uma pessoa boa, você não está fazendo nada de extraordinário. Você está recebendo muito em troca. Você não está dando quase nada, porque uma pessoa boa é agradável amar, né? É agradável conversar. Só que quando você ama alguém que não merece, sabe? Você está começando a pensar como Deus e a agir como Deus. E você está entendendo que o amor é uma decisão. Mesmo se eu não gosto, eu me decido a amar. Por quê? Porque eu vejo Deus naquela pessoa e eu amo aquela pessoa por Deus, amando Jesus nela. Porque o fundamento dessa palavra, gente, não é humano, é espiritual, é teológico. Lembra daquela passagem que diz, olha, quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos amou por primeiro? Deus fez isso. Quando você e eu éramos inimigos dele, Ele nos amou. Então, nós vemos Deus, nós não amamos somente porque nós somos bonzinhos, ou porque aquela pessoa merece, ou nós estamos falando que o pecador está certo. Não, não. Nós amamos por Jesus e porque eu vejo Jesus em você. Por isso que eu te amo. Padre, mas eu não mereço teu amor. Não merece mesmo. Mas Jesus em você merece. Porque Ele me amou na cruz, sem eu merecer. Ele amou você na cruz, sem você merecer. Sabe? E você pode dizer, ai padre, é muito difícil. Mas como dizia Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá dizia que as pessoas boas merecem o nosso amor. As pessoas ruins precisam dele. As pessoas boas não merecem, elas precisam. As ruins, desculpa, elas não merecem, elas precisam. Elas precisam. E eu digo para você, é muito fácil, como eu disse, amar uma pessoa boa, mas somente uma pessoa ruim e difícil nos ensina o que é amar de verdade. Porque o amor dói, gente. Você quer saber o que é amor? É só olhar para a cruz. Nós estamos na Semana Santa, daqui uns tempos, semanas, que algumas semanas, sexta-feira da Paixão, nós celebraremos. O amor de verdade dói. Então, o amor, ele fere você. Quem aqui vai na academia? Levanta a mão. Não mente para padre que é pecado. O que acontece na academia? Você fere o seu músculo para o músculo crescer e ficar bonito. Igual todo mundo que eu estou vendo aqui, ó. Só gente chapada. Pronta para o verão, olha para quem está do seu lado aí, ó. Só gente sarada. Mas na academia você fere o músculo cresce. Você sabia que uma pessoa difícil, ela fere o seu caráter, para as virtudes crescerem em você. Ela fere a sua autoimagem, ela fere o seu orgulho, ela fere o seu egoísmo, para que o amor cresça, enche. E só uma pessoa difícil é capaz de fazer a gente amar. Só uma pessoa difícil. Porque a gente não está recebendo nada em troca. A gente está se dando, a gente está se gastando, a gente está na cruz. Dizendo, eu estou aqui, mas Pai, perdoa, Ele não sabe o que Ele faz. É isso que é amor, gente. É isso que é amor. E tem gente que fala, eu peço tanto para Deus me fazer santo. Aí Deus manda a pessoa para você amar e você fica bravo. Ai, pessoa difícil. Essa pessoa difícil, me perdoe. No fundo, no final dos tempos, quando chegar o dia do nosso juízo, nós vamos ver que nós fomos salvos por causa das pessoas difíceis que Deus colocou no nosso caminho. Muitas vezes. Porque essas pessoas nos obrigam a ir além do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso ser tão autocentrado. A gente é tão centrado na gente mesmo. Nós somos, eu não sei quem nos convenceu. Eu disse esses dias, hoje cedo eu estava rezando aqui no Encontro de Cura Interior, pela cura da autoimagem, da autoestima. Tem muita gente ferida nessa área. Mas num polo oposto, tem muita gente também que tem uma autoestima que eu vou dizer para você. Mas é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. A pessoa ela se vê como tão importante, tão como o centro do universo, que não tem espaço para o amor. Ela é a única prioridade. Mas o amor é esvaziar-se, como disse Jesus. Você se esvazia. E só uma pessoa difícil tem o poder de fazer isso com você. Não é que a pessoa em si tem. É que se você se decide amar uma pessoa difícil, a graça de Deus te leva além da sua natureza humana.
te leva além. E olha, eu vou dizer para você, Jesus falou no final que a gente tem que ser perfeito como Deus é perfeito. E quando ele falou perfeito, ele usou o verbo no original, na verdade era um adjetivo do grego antigo com o qual a Bíblia foi escrita, que era o adjetivo teleios, que era uma tradução do hebraico tamim, que significava, a gente traduziu como perfeito, mas que significava pronto, maduro, uma coisa que tem um processo final, ou seja, você plantou, regou e colheu, o fruto está maduro. O processo todo está completado. Então Jesus está dizendo, vocês têm que ser perfeitos, ou seja, vocês têm que deixar o reino acontecer em vocês, a semente da palavra crescer, que vai chegar um tempo que o processo vai estar completo, e vocês só vão poder reproduzir as atitudes de Deus. Gente, o mundo seria tão melhor se nós reproduzíssemos as atitudes de Deus. Sabe, tempos atrás eu encontrei, eu estava fora do país estudando, estava fazendo o meu mestrado, e na minha sala de estudo tinha um rapaz da Arábia Saudita, muçulmano mesmo assim, que nunca veio para o Brasil, estava pela primeira vez no país que eu estava, e contaram para ele que eu era o padre, né? E ele nunca viu um padre na vida, nunca. Lá tem os ayatolás, né, do islamismo, e lá a chapa é meio quente, né? Você sabe, não precisa nem falar. Não tem muito espaço para conversa, não. E ele ficou tão assim, interessado em entender o que era um padre. Primeira coisa, ele falou, é verdade que padre não casa? Lá eles têm 10 esposas, né? Ele já ficou chocado. Falei, é por causa de vocês esgotaram a cota, brinquei com ele, né, tal. Vocês pegam 10, mas não sobra nada. Ele já riu, já ficou meu amigo, né? Falou, não, esse padre é legal. Porque lá os líderes religiosos são muito sérios, muito bravos, né? Eu já brinquei com ele, ele já baixou as guardas, né? Daí ele falando, mas como é que é a sua lei? Vocês jejuam também 40 dias? Eu falei, claro, lá, meu povo no Brasil, que eles fazem o Ramadã, 40 dias de jejum, viu? Cara de pau, e você reclamando de jejuar na sexta, né? Ai, eu não consigo, padre. Falei, claro, claro, no começo eu brinquei com ele, falei, claro, que o meu povo que vai na missa da Canção Nova, o povo de Londrina, né, padre? É 50 dias, na verdade, jejuando, né? Mas ele me contando e querendo, a sede dele de entender. Claro, tinha outros muçulmanos lá na sala, então ele tinha hora que ele dava uma disfarçada, porque ele não pegaria bem os outros, vendo que ele queria entender quem era Jesus. Ele perguntou para mim, mas Jesus é assim? Deus foi falando que Jesus amava, que Jesus morreu pelos pecadores. E eu via no olhar dele o encanto. O encanto. Porque ele nunca ouviu uma lei dessa, um Deus que ama e que diz que você é acolhido e que recebe você e que te ensina a amar quem não merece. E todo dia ele me perguntava alguma coisa, até o último dia da aula. E eu fiquei pensando comigo mesmo. Me comportei bem, graças a Deus. Mas eu fiquei pensando, eu vou ser o único evangelho que esse menino vai ler na vida. Ele ia voltar para a Arábia Saudita. Talvez ele nunca mais vai ouvir falar de Jesus ou vai ver Jesus em alguém. Sabe? Por isso que o auge da nossa vida cristã precisa ser reproduzir os atos de Deus, pensar como Deus e agir como Jesus. Você sabe que Mahatma Gandhi, ele foi para a África do Sul, e depois de um tempo ele foi para a Inglaterra e ficou na Inglaterra, né? Na Índia naquela época estava tendo guerra e tal, e ele gostava muito de ler o Evangelho, muito. Ele era um líder, né, pacifista, que você conhece a história dele, e uma vez perguntaram para ele, Gandhi, se você lê tanto o Evangelho, você conhece aqui o Ocidente, você fala inglês, por que você não se torna cristão? Sabe o que ele respondeu? Sabe por que eu não me tornei cristão? Porque eu achei lindo o que Jesus é e o que ele fala, mas eu não vi ele em nenhuma das pessoas que se dizem cristãs aqui. Eu não vi. Não fica com essa cara não, porque talvez isso pode acontecer aqui na sua paróquia, na minha casa, na Canção Nova. Será que as pessoas estão vendo Jesus em mim aqui, nos meus irmãos missionários? Será que a tua família, você que largou tudo para vir na caravana, estão vendo Jesus em você? Ou será que você vai chegar em casa tão brava, porque tiraram a tua Nossa Senhora do lugar e vai rodar a baiana? Aí como é que está em casa? O teu pai vai perguntar, estava bom pai, até a mãe chegar, né? Ela é tão rezadeira, mas quando ela chega aqui em casa, em vez dela trazer os anjos, ela traz os diabinhos, porque fica um inferno nessa casa. Gente, pensa bem. O que Gandhi falou, eu amei o Evangelho, mas eu não vi ninguém vivendo isso. É da gente se envergonhar, sim ou não? As pessoas precisam ver Jesus em nós. Você está entendendo? Elas precisam ver Jesus em você. E para ver Jesus em nós, nós precisamos aprender a ver as pessoas como Deus as vê. Mas nós temos um senso de justiça tão apurado, né?
tão apurado para julgar quem merece o céu e quem merece o inferno, você já percebeu? Esses dias uma pessoa falou: padre, a gente tem que consertar isso. E tem que fazer vídeo detonando essa pessoa na igreja, aquela outra. Aí eu citei para ela uma frase de Santo Efrem, que dizia assim: quer consertar o mundo? Conserta você mesmo. E você já vai fazer uma grande coisa. Né? Porque em cada semana aparece um novo inquisidor, né? Não, aquele padre está errado, aquela pessoa está errada. Tudo bem, está errado. É uma coisa séria, grave. Fala com o bispo dele, vai tomar as providências. Mas quem encarregou você e eu de sermos os julgadores de quem vai para o céu ou para o inferno, gente? Não, isso não é evangelho. Mas nós temos um senso, eu fico admirado, o evangelho fala tanto de misericórdia. Quando alguém cai, acontece um pecado, uma pessoa, tudo bem, a gente não está provando o pecado, não é isso, mas como você age? Se a pessoa está querendo se emendar e sair do pecado lá na sua paróquia, você estende a mão para tirar ela do poço, ou você joga mais um balde de terra na cabeça dela, para ela ser enterrada de vez? Você sabe que a gente pode medir, dizia Santo Agostinho, o nível de conversão de alguém pelo nível de misericórdia do coração dessa pessoa. Se ela se sente tão pura, tão inocente, tão imaculada, que ela não tem condição de estender a mão para quem caiu. Mais uma vez eu digo, não tem a ver com aprovar o erro, tem a ver com acolher. O que Jesus fez com aquela mulher que todo mundo estava querendo jogar pedra? Ele abaixou, olhou nos olhos dela, levantou e falou: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E depois ele disse para ela: vai e não peques mais. Não é agora então, tá bom, é festa, vamos só viver no pecado. Não, você viver no pecado, você vai lidar com as consequências, você vai perder sua salvação, você vai ser apedrejado. Ele falou para ela, vai ter consequências. Mas nós não somos os inquisidores, gente. Não somos nós que vamos mandar as pessoas para o inferno. Você quer consertar o mundo, quer consertar a igreja, conserta você mesmo. Eu tenho certeza que o que vai mudar a igreja, somente a sua e a minha crítica, é a sua santidade. Quem mudou a igreja foi os santos, não os reformadores. Martinho Lutero dividiu a igreja. Quem santificou a igreja foi Francisco de Assis, foi Teresa d'Ávila, foi João da Cruz, foi Santo Afonso, foi São João Bosco, foi São José. Você está entendendo? Quer ser um reformador? Seja santo. Seja santo. São Padre Pio vivia numa cidadinha, gente. Eu fui lá o ano passado, San Giovanni Rotondo, pequena, com uma igreja pequena. São Padre Pio nem era um grande pregador, ele era um ótimo confessor com dons sobrenaturais, mas não era um homem de grandes discursos. Mas ele mudou um país, gente. Ele atraía a gente do mundo inteiro para uma cidadinha do nada pela sua santidade. E ser santo, gente, é amar como Jesus amou, em primeiro lugar. Essa é a virtude heróica que a gente procura, né? O amor. E você sabe que num contexto, o amor que sangra, né? O amor que dá a vida, é a virtude heróica que a gente procura, que a igreja procura para identificar um santo, né? Uma das primeiras. E você sabe que nesse contexto do acampamento de cura interior, é muito interessante a gente refletir uma coisa. Que eu não estou conduzindo você a ser um saco de pancada, tá? Ai, padre, não, meu marido é ruim, então ele tem que ser assim, eu tenho que ficar quietinho. Não é isso. Mas eu estou querendo, filho, filha, ajudar você e eu também a ter um olhar diferente para as situações. Porque veja bem, você convive com uma pessoa difícil. Tem alguém difícil na sua família? Não, claro que não. Ou talvez a pessoa difícil não está lá, né? Está na Canção Nova hoje, né? Olha para quem está do seu lado, é um doce essa pessoa, né? Olha que cara de pudim que ela tem. É um doce, olha só. Londrina mesmo só tem gente boa, hein? Os difíceis veio para a Canção Nova. Vai 20 anos que Deus está tentando aqui amolecer o Zandoná aqui, né? Que saiu lá de Londrina. Mas vou dizer para ti, quando você está lidando com uma pessoa difícil, eu fui aprendendo isso com a experiência de sacerdote mesmo, com os livros que eu escrevi, dos livros que eu escrevi, às vezes eu me confundo se eu escrevi 9 ou 10, mas é 9 ou 10. 6 foram sobre cura interior. E escrevendo sobre cura interior, o que eu percebi? Uma frase básica que resume, que posso resumir esse pensamento é a seguinte: por trás de uma pessoa que fere, tem sempre uma pessoa ferida. Dentro de uma pessoa que faz você sangrar, tem um sangue escorrendo, sabia? Isso não justifica, então é você ruim, padre, porque eu sou ferido. Não, não é isso. Você entendeu onde eu quero chegar, né? Não preciso ficar desenhando aqui para ti. No processo de cura interior, a gente tem que entender
que a gente precisa de cura, mas a gente também precisa ser agente de cura para os outros. Porque o amor que a gente dá também cura o outro e cura a gente. Não é só o amor que a gente recebe. Então, às vezes, a pessoa difícil que está fazendo você sofrer, ela nem sabe dizer que ela tem dor. Ela nem sabe dizer que está sangrando. E às vezes o jeito dela expressar isso é batendo em quem está perto, né? Eu vejo as mães de criança recém-nascida, né? Tadinho das mães de criança recém-nascida. A criança não sabe dizer o que ela está sentindo. O que ela faz? Chora. Qual é a linguagem da criança? O choro. A criança chora, está com fome. A criança chora, está com cólica. A criança chora, está com sono. A criança sempre chora. E as mães têm o dom de descobrir que tipo de choro é. Para mim é tudo igual, né? Quando eu vi a minha irmã lá, não, esse choro é de fome. Eu falei, como é que você sabe, né? É o dom da maternidade, né? Mas é a linguagem, e às vezes irrita quem está ouvindo, né? Já pegou um avião? Eu amo criança, mas um avião pequenininho e uma criança começa a chorar, e às vezes a criança olha para ti e fala, vou chorar. Parece que ela fala, eu sei que você é padre, está preparando uma homilia, que você vai pregar um encontro com 10 mil pessoas, mas eu vou olhar para você e vou chorar. Eu olhei para uma esses dias e fiz assim, Deus abençoe ela. Ué! Agora eu voltei equipado da minha viagem, trouxe um fonão assim, que diz, né, lá escrito lá, que blinda o som de fora. Eu estou acreditando, né? Para essas ocasiões. Mas a criança, ela chama atenção, ela está te incomodando. Mas por que ela está incomodando a mãe? Porque dentro dela tem alguma coisa que está ruim, está errada. Então, às vezes, a pessoa que mais está te ferindo, ela não sabe, mas é o jeito dela chorar, de incomodar, expressar a dor. Então, muitas vezes, a gente entende errado. A pessoa não está te chamando para briga, ela está falando, socorro, me ajuda. Eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com essa dor. E essa é a hora da gente se tornar santo. Dá uma resposta diferente. Ela está te batendo? Claro, algumas vezes você vai ter que dar uma recolhida, dar uma sumida ali temporariamente. Mas é dizer para ela, não, eu amo você. Mesmo quando você não é o que eu espero, não é? Por que tanta gente separa? Porque casa, passa um mês, 2, 1 ano e fala, a pessoa não é o que eu espero. Agora que você descobriu, infeliz, a pessoa não é o que você espera e não vai ser. Você não casou com um clone, ou você não casou com alguém que está lá programado para realizar todos os seus desejos. A pessoa é diferente, mas isso é amar. Quando você vê que a pessoa não corresponde às suas expectativas, quando você vê que a pessoa não é o que você quer, e você continua falando, eu escolhi você, e eu continuo amando você e vou amar até o fim. Isso é amor, isso é casamento. Ai, padre, a pessoa não é o que eu queria. Ai, ela é igual à mãe. Você queria que ela fosse igual a quem, criatura? Ai, minha esposa, padre, puxou muito a minha sogra. Que legal, né? Isso faz sentido, né? Assim, tem a ver com genética. Eu expliquei, falei para o rapaz, genética, já ouviu falar assim, genes e tal. Ah, isso não ouvi falar, padre. É claro que vai puxar. Mas quando você casa com a sua esposa, você casou com a sogra, casou com a família dela junto, meu irmão. Não, isso é uma metáfora, você está entendendo, né? Mas vem no pacote. Ah, não, mas não é o que eu quero, tem um defeito que eu não gosto, meu irmão. Abraça o que é teu, permanece fiel. Como dizia a canção antigamente. Amar é isso, o amor dói, o amor contraria a expectativa. E eu pregava ontem no Sorrindo para a Vida e dizia aquela frase de São João Crisóstomo, que diz assim, que o amor é a essência de Deus, e o perdão é a essência do amor, né? Ele também dizia que nada nos faz mais parecidos com Deus do que o perdão. Por isso que dentro desse evangelho, falando de inimigo, falando de amor aos inimigos, eu não posso concluir a homilia sem falar de perdão. E não existe cura interior sem perdão. Talvez Deus hoje, desde o início dessa homilia, já está chacoalhando você, fazendo você pensar, quem são os seus inimigos? Essa palavra não devia nem existir no vocabulário de um cristão, mas existe, né? Quem são os seus inimigos? Claro, vamos usar como uma metáfora para as pessoas que não gostam de você, ou que você não gosta, ou que já te fizeram sofrer. Quem são os seus inimigos hoje? Você tem rezado por essas pessoas? Você está lutando para perdoar essas pessoas? Hoje Deus está te pedindo para perdoar essas pessoas. Eu digo na autoridade de sacerdote, de forma profética aqui. Deus quer que você libere o perdão. Padre, mas ela não merece. Não merece mesmo. Você vai perdoar por Jesus. Você também não merece ser salvo, nem eu. Você não merece cada gota que jorrou daquele corpo santíssimo na cruz. Mas é por amor que Ele se entregou. Então, Deus quer que nós perdoemos. Gente, eu acho tão interessante Santo Afonso explicando isso. Já preguei sobre isso outras vezes. Se você me segue no canal no YouTube, em outros lugares, talvez você já até ouviu, mas desculpe eu dizer isso de novo, porque é muito precioso dentro do contexto da homilia. Santo Afonso Maria de Ligório ensinava que para amar de verdade,
a gente precisa incorporar aquilo que Jesus disse: amar o outro como amamos a nós mesmos. E você já percebeu como a gente é especialista em dar desculpa para nós mesmos? Para os nossos erros? Padre, eu cheguei atrasado, padre, mas você não tem noção, o semáforo fechou, padre. Semáforo fecha, né? Sai antes, né? Mas não, semáforo fechou. E ao mesmo tempo eu estava triste, porque caíram 3 folhas no meu para-brisa, e aquilo me lembrou de quando eu tinha, sabe umas histórias, né? A pessoa, ela tem uma facilidade de dar desculpa para os erros, para o atraso, para a queda. A gente tem uma facilidade de ser autoindulgente, né? Diz o Papa Francisco. Mas Santo Afonso dizia que para amar a gente precisa aprender a aplicar essa indulgência para com o outro. Como? Santo Afonso dizia: dando ao outro o benefício da dúvida. Quem aqui já ouviu falar dessa doutrina do benefício da dúvida? Levanta a mão, pode levantar. Nossa, quanta gente, 1, 2, 3, 4, muita gente. Então já que tem tanta gente, eu acho que eu nem preciso falar, né? Claro que eu vou falar, com muito gosto. Santo Afonso dizia o seguinte, que quando alguém faz algo que você não aprova, quando alguém faz algo que você não gosta, você tem que dar a ele o benefício da dúvida, ou seja, você tem que acreditar no seu coração que mesmo que o resultado da ação dele não seja boa, a intenção dele é boa, é pura. Por exemplo, ele foi grosso, mas talvez ele está cansado. Porque a gente faz isso com a gente mesmo, não faz? Olha, eu te tratei mal, mas eu estava tão cansado aquele dia. Então Santo Afonso dizia, você tem que amar o outro como você ama você mesmo. Dá o benefício da dúvida. Não, ele está errando, eu vi ele fumando, mas talvez, cara, ele começou novo, foi o pai dele, a mãe dela que ensinou, e ele não consegue vencer. Eu vi aquela pessoa tratando mal uma pessoa, mas talvez ele estava, sei lá, ele está lidando com uma depressão. Santo Afonso dizia que esse é um caminho para concretizar essa palavra. Por quê? Porque muitas vezes isso é verdade. Isso é verdade, você não sabe o que o outro está vivendo, né? Eu vi um discurso uma vez, não lembro se foi do Papa João Paulo II mesmo, que ele dizia, do ponto de vista da teologia moral, né? Tem aquela encíclica fantástica chamada O Esplendor da Verdade, Veritatis Splendor, e ele apresentou uma sentença, eu vou trazer com as minhas palavras, simplificando, né, que João Paulo II era bem filosófico, que, por exemplo, se uma pessoa está num pecado, uma falta, um erro, e ela teve na sua vida aquilo que a gente chama de condicionamentos, né? Ela não teve um pai que ensinou, ela não teve uma coisa, mas ela está lutando para vencer aquilo a vida inteira, lutando. Mas a história dela não ajudou, ela sofreu um abuso, ela sofreu um monte de coisa, não teve pai, não teve religião, ninguém ensinou a rezar. Essa pessoa lutando, e uma pessoa que não tem nenhum desses defeitos, mas que teve uma família perfeita, que foi ensinada a rezar, que foi amada, que foi cuidada, e a vida inteira essa pessoa apontando o dedo e julgando e xingando. No juízo moral, é perigoso essa pessoa que se considera tão pura ir para o inferno e a outra ir para o céu. Porque a outra está lutando e vai morrer em estado de graça lutando, claro. Não estou falando de alguém que se entrega ao pecado mortal, não é isso. A pessoa que está lutando, mesmo com resultados não perfeitos, ela pode ir para o céu e o outro não. Por quê? Porque o outro, ele está cometendo o maior de todos os pecados, que é o orgulho espiritual. É a lógica da parábola do pecador e do publicano. Jesus disse que o pecador entrou no templo e lá no fundo falava, Senhor, tem piedade de mim. Não erguia a cabeça, e o publicano lá na frente, Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou muito bom, não sou como aquele lá. Jesus contou essa parábola, porque acontecia na época dele. Só na época dele, né? Agora não. E ele disse, o publicano saiu do templo justificado. E o fariseu não. Então, gente, mais uma vez eu digo, não coloque a interpretação que eu não estou dando. Não é aprovar o pecado, não é isso. É entender que eu não sou juiz. E a gente tem que aprender que a gente tem que denunciar o pecado e amar as pessoas. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama as pessoas. Mas Ele odeia o pecado, Ele não aprova o pecado. Mas Ele não joga fora com a água suja a criança que tomou banho na água. Não é? E Deus está nos chamando a ter esse olhar. E repito, essa é uma atitude de cura interior. Amar é uma atitude de cura interior. Mais uma vez eu digo, como eu disse no início, cura interior não acontece somente quando alguém põe a mão na sua cabeça. Não, eu preciso ter um encontro lá com o Padre Renato, com o Padre Zandoná, e aí ele vai colocar a mão na minha cabeça, e aí tudo vai ser resolvido. Não, nem sempre a cura acontece assim. A cura acontece quando você se decide a ser um outro Cristo, a amar. Amando você também é curado.
Padre, mas dói. Mas a salvação aconteceu na cruz. Ali que a redenção aconteceu, entendeu? Então eu sinto que Deus hoje, filho, filha, quer curar o nosso coração, sabe? De muitas mágoas, de muitas feridas. Mágoas talvez até de padres, de líderes religiosos, de figuras de autoridade. Eu sinto que Deus hoje quer nos levar concretamente a amar os nossos inimigos, a liberar o perdão. Eu sinto que Deus quer nos levar hoje a ter um encontro pessoal com Ele, sabe? Porque São João Paulo II também dizia que a gente vai parecendo com aqueles que a gente mais convive, desculpa. Estou lembrando da minha avó aqui, que falava convive. Você se transforma naquilo que você contempla, dizia São João Paulo II. Então, se você contempla Deus, você vai reproduzindo os atos de Deus, você vai se tornando um outro Cristo. Um outro Cristo. E a gente precisa, sabe, a nossa alma tem saudade de Deus, gente, tem saudade da presença de Deus em nós. A gente precisa desse contato, desse amor, para transbordar. Então eu sinto que hoje Deus quer trabalhar no nosso coração. Eu nem vou falar mais muito, eu quero fazer uma oração de cura interior com você, sabe? Nesse sentido, pedindo ao Senhor, ao Espírito Santo, a graça desse amor genuíno aos nossos inimigos, a graça do perdão para aqueles que nos feriram, do perdão para conosco mesmos. Talvez hoje cedo eu falava da aceitação, né? Tem tanta coisa que você não gosta em você, não aceita, você precisa se perdoar. O perdão para com os líderes, as figuras de autoridade, perdão talvez para com Deus, porque você está magoado com Ele depois que aquela pessoa morreu, depois que algo que você pediu não aconteceu. O perdão é essencial para a cura. Vamos ficar em pé? Eu quero convidar você, filho, filha, a ter disposição para rezar nesse momento. Nós vamos rezar bastante agora. Eu quero convidar você, não só ficar esperando eu conduzir a oração, mas deixar o Espírito Santo te conduzir agora. Porque existem coisas no teu coração que o Espírito Santo já está mexendo desde o começo da missa. Você aqui, você em casa. Talvez aquela pessoa que te abandonou, que te traiu, aquele ex-namorado, aquela amiga, aquela vizinha, aquele sócio. Agora é hora de liberar o perdão. Levante os seus braços comigo e diga: Jesus, eu eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero te imitar, Senhor. Eu quero te imitar, Senhor. O teu amor na cruz. O teu amor na cruz. A tua doação. A tua doação. Mas sozinho eu não consigo. Mas sozinho eu não consigo. Capacita-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. A amar os meus inimigos. A amar os meus inimigos. A amar como o Senhor amou e ama. A amar como o Senhor amou e ama. Capacita-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. A liberar o perdão. A liberar o perdão. Para os meus inimigos. Para os meus inimigos. Para as pessoas que me machucaram. Para as pessoas que me machucaram. Que não me entenderam. Que não me entenderam. Que falaram mal de mim. Que falaram mal de mim. Que me abandonaram. Que me abandonaram. Que me traíram. Que me traíram. Eu quero perdoar, Jesus. Eu quero perdoar, Jesus. Porque eu sei. Porque eu sei. Que não existe cura profunda. Que não existe cura profunda. Sem perdão. Sem perdão. Sem liberar a mágoa, aquilo que prende o meu coração. Aquilo que prende o meu coração. Primeiro, Senhor, eu rezo nesse momento. Pelas pessoas que me ofenderam. Que tiveram inveja de mim. Que falaram mal de mim. Com seus braços erguidos, filho, filha, você aqui, você em casa, pensa agora. Pensa em cada uma dessas pessoas. Você pode até dizer o nome delas para Jesus ou no teu coração. Pensa nessas pessoas agora que te feriram, que você precisa perdoar. Talvez o teu coração sangra só de pensar. Seja difícil, seja desagradável, mas é uma cirurgia. Dói, mas é para curar. O Espírito Santo está te conduzindo nisso. A Virgem Maria está te levando nos braços. Pensa nessas pessoas. Eu não vou pedir para você dizer o nome, mas você no teu coração vai dizer o nome dessa pessoa e depois vai repetir comigo essa oração. Dizendo ou pensando no nome dessa pessoa, você vai dizer: eu te perdoo. Eu te perdoo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E por Jesus Cristo. E por Jesus Cristo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. E te absolvo de pagar.
e te absolvo de pagar pelo mal que você me fez. pelo mal que você me fez. Eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Porque Jesus me perdoou na cruz. Porque Jesus me perdoou na cruz. E eu te abençoo agora. E eu te abençoo agora. E eu desejo E eu desejo que o sangue redentor de Cristo que o sangue redentor de Cristo venha sobre a sua vida venha sobre a sua vida e a sua família. e a sua família. Pensa em você agora. Quais são as coisas em você que você não gosta? Talvez você não aceita os seus pecados. E não tem que aceitar, tem que lutar mesmo. Mas no sentido de você se odiar. Você tem que lutar contra o pecado, mas não contra você. Contra o pecado. Talvez você não gosta do seu temperamento, você não aceita, você não gosta do seu corpo, da sua aparência, como o padre dizia de manhã. Você não gosta de oportunidades que você perdeu, você se sente um fracassado, uma fracassada. Você vai rezar com o padre: eu me perdoo. Eu me perdoo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me abençoo. Eu me abençoo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu me absolvo de pagar E eu me absolvo de pagar pelo mal que eu cometi. pelo mal que eu cometi. Porque eu não sou juiz, Porque eu não sou juiz, nem da minha vida, nem da minha vida, nem da vida dos outros. nem da vida dos outros. Eu me abençoo. Eu me abençoo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque eu fui criado Porque eu fui criado por amor, por amor, para ser uma bênção. para ser uma bênção. Deus me ama. Deus me ama. Ele está comigo. Ele está comigo. Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para mim. Eu fui criado Eu fui criado para realizar um propósito nesse mundo. para realizar um propósito neste Um mundo. propósito de amor. Um propósito de amor. E eu me abençoo. E eu me abençoo. E agora eu quero conduzir você a fazer essa oração de perdão para com Deus também. Talvez, filho, filha, você está magoada, triste com o Senhor, porque você tem pedido há anos algo que não aconteceu, ou você perdeu alguém, ou você sente que Deus age como teu pai que privilegiava o irmão ou a irmã e não você, mas não é verdade. Mas você precisa liberar esse perdão. Não é que Deus precise, Deus não precisa, mas é para a ação do Espírito Santo resolver as coisas dentro de você. Reze comigo: Senhor, Senhor, meu Deus, como criatura, como filho, eu quero te perdoar. eu quero te perdoar. Meu Pai, Meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, em nome do teu Filho Jesus, eu libero o perdão eu libero o perdão pelas vezes que eu interpretei pelas vezes que eu interpretei que o Senhor não me amou, que o Senhor não me amou, que o Senhor não me atendeu, que o Senhor não me atendeu, que o Senhor não me livrou. que o Senhor não me livrou. Eu te perdoo, Senhor, Eu te perdoo, Senhor. e eu reconheço E eu reconheço que com certeza o erro está em mim, o erro está em mim, na minha interpretação, na minha interpretação, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é perfeito. os seus caminhos são Os santos, seus caminhos são santos. os seus propósitos são Os perfeitos, seus propósitos são perfeitos. e eu escolho confiar em Ti. E eu escolho confiar em Ti. E mais uma vez eu te peço, meu Senhor, E mais uma vez eu te peço, meu Senhor, capacita-me capacita-me a amar os meus inimigos, a amar os meus inimigos, a perdoar de coração a perdoar de coração as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me ofenderam, que não me aceitam, que não me aceitam, que me humilham, que me humilham, que me traíram, que me traíram, que agiram que agiram para me prejudicar. para me prejudicar. Eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Eu quero ser perfeito, Eu quero ser perfeito, como o Senhor é, como o Senhor é, como o Senhor pediu hoje no Evangelho. como o Senhor pediu hoje no Evangelho. Mas sozinho eu não consigo. Mas sozinho eu não consigo. Eu preciso subir ao monte, Eu preciso subir ao monte, tocar a sua glória, tocar a sua glória, receber o teu perdão, receber o seu perdão, receber o fogo do teu Espírito, receber o fogo do teu Espírito. porque com a tua unção, 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 eu não vou me perder. eu não vou me perder. Derrama sobre mim a tua graça, Derrama sobre mim a tua graça, o teu Espírito Santo,
Teu Espírito Santo. Faz-me entender esse evangelho. Faz-me entender esse evangelho. E tudo que eu ouvi aqui. E tudo que eu ouvi aqui. E cura as minhas feridas mais profundas. E cura as minhas feridas mais profundas. De decepções. De decepções. De mágoas. De mágoas. De desentendimentos. De desentendimentos. E com os braços erguidos, filho, filha, solta a sua voz no Espírito agora. Solta a sua voz assim. Até mesmo se você nunca rezou em línguas antes, nunca rezou no Espírito, não tenha medo. Esse é o dom do Espírito Santo que está escrito na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios. Deixa o Espírito rezar em você junto com Orlando, junto com os músicos. Deixa o Espírito Santo rezar em você enquanto o Padre vai ministrar essa oração. Eu, como sacerdote, quero ministrar essa oração enquanto o Espírito Santo reza em você. Vai rezando. Eu sinto que Jesus, vai rezando, não pare de rezar com Orlando. Eu sinto que Jesus está tocando nesse momento, curando muitos corações feridos, pessoas que se sentiram traídas e abandonadas. O Senhor está curando agora, mas é uma dor no teu coração que vem agora, é um aperto, uma amargura. Você lembrando disso, é o Espírito Santo tocando nessa ferida, curando você desse sentimento de abandono, curando você desse sentimento de traição. Vai rezando no Espírito. Solta a sua voz. Se você nunca rezou assim, deixa o Espírito Santo te conduzir nessa oração. Somente reza como nós estamos rezando. Depois o Espírito Santo mesmo dará molde, forma a sua oração. Eu sinto Jesus curando também nesse momento. O Senhor está curando uma pessoa que você tem uma mágoa muito grande do seu pai. Seu pai foi um homem muito severo, que te bateu muito, que nunca disse que você se lembre uma palavra de afeto para você. E você cresceu com essa dureza, reproduzindo muita coisa dele. Você é uma pessoa dura. O Senhor está curando o teu coração e fazendo você entender o seu pai agora. Libera o perdão para com ele. Abençoa o seu pai nesse momento. O Senhor também está tocando pessoas que você sofreu muita humilhação. Pessoas humilhando você, tirando sarro de você. O Senhor me deu essa palavra na manhã e me traz de novo. Pessoas tiraram sarro de você por causa da sua aparência, de aspectos do seu corpo, de erros que você cometeu. Ridicularizaram. Isso feriu você. O Senhor está te curando. Pessoas também sendo curadas agora de traumas e feridas no âmbito conjugal. Quantas coisas aconteceram? Quanto seu esposo te decepcionou? Quantas vezes ele te machucou? Ele não foi sensível, não foi humano com você. Também a sua esposa, traições, coisas que aconteceram. O Senhor está tocando muitos corações profundamente feridos ainda. Mas o Senhor também me dava uma imagem de corações que estavam duros, empedernidos, começando a bater, voltando à vida, mas ainda corações que continuam empedernidos, corações fechados, corações duros. Deixa o Espírito Santo tocar você. Você é uma pessoa boa, bem sucedida, mas essa dureza, essa rudez que você traz, você precisa se abrir para ser amado por Deus, porque Deus não está condenando você. Ele te ama demais, com amor profundo, com amor de pai. Ele te acolhe, Ele hoje te levanta, mas Ele quer que você se abra para amar. Você é uma pessoa implacável, você é uma pessoa que define os outros, mas Deus quer que você cresça na misericórdia. Se abra, não deixe esse coração fechado, esse coração empedernido. Vai rezando no Espírito, vai rezando. Senhor, eu peço, eu imponho as minhas mãos e como sacerdote, Pai, no nome de Jesus eu peço, batiza todos aqui em casa no Teu Espírito Santo. Derrama a unção do Teu Espírito, uma unção de cura, uma unção de libertação. Realiza também, Senhor, curas físicas, cura de enfermidades, de câncer. Quantas doenças geradas pela mágoa, pela falta de perdão. Cura, Senhor, do câncer, da insônia. Cura da ansiedade crônica, Senhor.
Cura, Senhor, das dores, da enxaqueca, das dores nas costas, na coluna. Liberta, Senhor, da opressão maligna, da opressão do mal, pelo poder do Teu nome, Jesus. Convence o nosso coração que o amor é sempre a única saída, a melhor saída. Dai-nos a graça, todos aqui em casa, de termos um encontro pessoal contigo, Jesus. Que todos nós aqui em casa tenhamos agora um encontro pessoal contigo, para reproduzirmos o Seu molde, o Seu amor, o Seu coração, o Seu jeito. Com seus braços erguidos, você vai repetir depois do Padre: tenho saudade de Ti, Senhor. Mais forte: tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar na Tua casa. Como eu quero estar em Tua casa. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua presença. Como eu quero estar em Tua presença. Ao topo do monte. Ao topo do Eu monte. quero subir. Eu quero subir. E a Tua glória eu vou tocar. E a Tua glória eu vou tocar. E o Teu fogo santo. E o Teu fogo santo. O fogo do Teu amor. O fogo do Teu amor. Eu quero receber. Eu quero receber. E com a Tua unção. E com a Tua unção. Eu não vou me perder. Eu não vou me Só perder. Tu és santo. Só 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 Tu és santo. Vamos cantar isso com seus braços erguidos. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua casa. Como eu quero estar em Tua casa. Tenho saudade de Ti. Cante, filho, filha. Canta para o Senhor. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua presença. Como eu quero estar em Tua presença. Uma vez mais, deseje isso. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua casa. Como eu quero, Como Senhor, eu quero estar em contigo. Tua casa. aprender de Ti, agir como o Senhor. Tenho saudade. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar em Tua presença. Como eu quero estar em Tua presença. Ao topo do monte eu quero subir. Ao topo do monte eu quero subir. E a Tua glória eu vou tocar. E a Tua glória vou tocar. Ao topo do monte Ao topo do monte eu quero subir. Eu quero subir. E a Tua glória eu vou tocar. E a Tua glória vou Uma vez tocar. mais, ao topo do monte eu quero subir. Cante. Ao topo do monte Eu quero subir. Eu quero subir. E a Tua glória eu vou tocar. E a Tua glória vou tocar. Ao topo do monte. Ao topo do monte eu quero subir. E a Tua glória vou tocar. E o Teu fogo santo eu quero receber. Cante. E o Teu fogo santo quero receber. E com a Tua unção eu não vou me perder. E com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, santo, santo. E o Teu fogo santo, levanta os braços, E canta. o Teu fogo santo Quero receber. quero receber. E com Tua unção não vou me E perder. com Tua unção não vou me perder. Só Tu és santo. Só Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo, santo, santo. Agora que você aprendeu do início, tenho saudade de Ti. Tenho saudade de Ti. Solta a voz, é para Jesus. Tenho saudade de Ti. Como eu quero estar.
como eu quero estar em tua casa. Tenho saudade de ti. Tenho saudade de ti. Como eu quero estar em tua presença. Ao topo do monte, ao topo do monte, eu quero subir, e a tua glória eu vou tocar. Ao topo do monte, eu quero subir, e a tua glória eu vou tocar. E o teu fogo santo, e o teu fogo santo, quero receber. E com tua unção eu não vou me perder. E com tua unção, solta a voz. Não vou me Nós queremos, Senhor, perder. tocar a tua glória. Só tu és santo, santo, santo. Só tu és santo. Cante isso, canta pra ele. E o teu fogo santo, e o teu fogo santo, quero receber. E com tua unção não vou me perder. Só tu és santo, santo, só tu és santo, só tu és santo, santo, santo. Obrigado, Senhor, por toda a cura, por toda a libertação que o Senhor já realiza, pelos corações que estão sendo tocados, pelo amor que o Senhor está despertando em muitos de nós. Que o teu Espírito Santo venha e cele em nós toda obra, toda cura realizada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso, que nos ama e que nos ensina a amar como Ele amou e ama, para que nós sejamos outros Cristos nesse mundo. Amém?